porcado prometeu 140%, ninguém estava preocupado onde é que o dinheiro estava. Todo mundo estava sabendo que o dinheiro era garantido para voltar para o bolso das pessoas. Olá, curiosos, sejam bem-vindos. Mais um episódio do Curioso Podcast, 4º episódio. E nesse episódio especial, nós traremos um assunto muito interessante que eu sei que saciará a curiosidade de todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Antes, eu peço a cada um de vocês que possam entrar no site, no nosso canal, o Curioso Podcast, e possam entrar e se inscrever. E em seguida, tá dando like, aquele joinha. Por quê? Porque isso nos ajudará e nos impulsionará a mostrar o nosso conteúdo a muito mais pessoas. Então, por isso, pessoal, não custa nada. É só entrar, se inscrever e dar o like, dar o joinha. Beleza, pessoal? Antes de começarmos o programa, eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui, que é o seguinte. Desde que comecei esse programa, do primeiro episódio, eu tenho ouvido muitas perguntas e muitas dúvidas sobre qual é o objetivo, o intuito desse programa, o Curioso Podcast. Muitas pessoas me perguntam: Eduardo, você é empreendedor, é comerciante e repentinamente você iniciou para o lado da comunicação. O que foi que aconteceu? Para responder essa pergunta, primeiro eu tive que perguntar a mim mesmo. Porque antes de responder a qualquer pessoa, primeiro a gente tem que se perguntar e depois de se perguntar, entender qual a resposta para poder responder. E aí eu vou dizer o seguinte a vocês. Analisando, refletindo, ruminando comigo mesmo, eu peguei um ponto inicial que a partir dali eu acho que foi onde começou tudo. Aproximadamente 20 anos atrás, eu lembro que uma barraca à beira-mar de João Pessoa, eu estava lá, recém-chegado de uma viagem, de uma imigração internacional que eu fiz. Eu estava na praia e encontrei um jornalista famosíssimo na época, em rede nacional, tanto na TV Globo como no SBT, que era um jornalista chamado Carlos Nascimento. E aleatoriamente eu cheguei nesse local, nessa barraca, e fiquei fiquei numa mesa ao lado dele. Ele estava com a sua esposa, comendo um peixe no momento, e eu fiquei ali, o reconheci, e depois de o reconhecer, fiquei na minha mesa e tomei umas 2 cervejas. Depois de ter tomado essas 2 cervejas, fiquei mais indiscreto. E por essa indiscrição, eu cheguei até a mesa dele, conversei com ele, o parabenizei pelo excelente trabalho que ele realizava, não sei ao certo se era TV Globo ou SBT na época, mas eu fiz um questionamento a ele. Eu fiz: meu amigo, me diga uma coisa, por que tanto nas telenovelas como nos telejornais lá do Sul e do Sudeste, da SBT e da Globo, vocês não mostram a nossa realidade como ela é de fato? Vocês apenas mostram uma caricatura do que é Paraíba, do que é Nordeste, do que é o sertão, do que é o semiárido. E não que nós queiramos omitir a nossa realidade e as nossas dificuldades, mas nós somos muito mais diversificados, nós somos muito mais amplificados, nós somos temos muito mais realidades do que apenas semiárido e sertão e seca. Tanto que quando vem um turista do Sul ou do Sudeste para cá, eu acho que o impacto que eles têm do que eles receberam na televisão e o impacto da realidade ao vir para o local, ela é muito grande. Então nós queríamos, foi como eu falei a ele, que os telejornais ou as telenovelas mostrassem a diversidade real do que acontece na nossa região, sem omitir nossos problemas, como eu falei, mas mostrando as nossas virtudes, mostrando a nossa diversidade, mostrando a nossa realidade, porque realidade está acima de posição, tentando identificar a realidade e mostrar, mas não era o que acontece. E aí, eu acho que todos os paraibanos e nordestinos sentem essa caricatura da telenovela e dos telejornais do Sul e do Sudeste, é quando nós nordestinos vamos até o Sul e do Sudeste. E quando com o nosso sotaque
nós abrimos a boca e falamos: eu sou da Paraíba, eu sou de Pernambuco, eu sou de Alagoas. E aí aquele preconceito latente você percebe na hora, como se você fosse um, entre aspas, um matuto. Não que nós tenhamos vergonha do nosso sertão, dos nossos matutos, mas é como se isso fosse uma caricatura, uma realidade única. E a verdade não é essa. A realidade ela é muito mais diversa do que essa. E era isso que eu indagava ao jornalista naquela ocasião. E sabe o que ele me disse? Ele me disse: você tem razão, porém, eu não tenho autonomia para mudar nada na edição. Fiquei com aquilo engasgado. Passou-se anos e anos e a situação se repetia. E eu lembro que há poucos anos atrás, durante a ocasião do coronavírus, passou-se a população a consumir podcast como nunca antes na vida, porque era o que tinha na época. E eu passei a consumir podcasts e gostei. E passei a consumir vários programas diferentes. Entre eles posso citar aqui um que me entusiasma e no qual eu posso dizer que serviu de exemplo para mim, que é o Inteligência Limitada. E eu pensava: poxa, eu sou paraibano, sou de João Pessoa. Eu queria ver, poxa, na nossa região aqui, um programa, um podcast que a gente chamasse um paraibano. Um pernambucano, um alagoano, um norte rio-grandense, um cearense, com sotaque nordestino, para falar sobre astronomia, para falar sobre teologia, para falar sobre segurança pública, para falar sobre economia, para falar sobre história, geografia, contos de cordel, para falar sobre inteligência artificial, sobre astronomia, sobre robótica, sobre tudo. Nós somos regionais, mas o nosso pensamento é universal. E nós precisamos mostrar e demonstrar isso por meio de um programa. Então isso era o que me motivava. No fundo, quando eu inaugurei esse programa, o Curioso Podcast. No nosso primeiro episódio, nós convidamos um delegado da Polícia Federal, que foi o segundo homem na hierarquia da Polícia Federal do Brasil, paraibano, de João Pessoa, nascido e criado no bairro de Jaguaribe. No segundo episódio, nós convidamos o secretário de Turismo do Estado. No terceiro, um alemão que escolheu vir morar no litoral sul da Paraíba do que morar na Europa. E no nosso terceiro episódio, nós convidamos nosso grande economista, que é nascido em Pernambuco, porém residente no estado da Paraíba, nosso economista Diogo Albuquerque. E o nosso convidado de hoje, pernambucano, mas podia ser paraibano. E é formado na UFPB. É formado aqui em João Pessoa, na Universidade Federal do Estado da Paraíba, que também poderia ser de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, pois é nordestino. Nordestino com muito orgulho. O nome dele é Diogo Daniel Bandeira de Albuquerque. É economista, professor efetivo da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, e consultor em finanças, estratégia e análise quantitativa, com trajetória acadêmica e profissional, voltada à macroeconomia financeira, ciclos econômicos, inovação, modelagem financeira e tomada de decisão baseada em dados. Se formou com laurea acadêmica em Ciências Econômicas pela UFPB, tendo formação também em Contabilidade pela PUC, mestrado em Ciências Contábeis pela Unicamp de Campinas, São Paulo, e em Finanças, em Financial Engineering pela World Quant University, atualmente finalizando seu doutorado em Economia pela UFPB. Seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. É uma honra estar aqui. Fiquei muito emocionado pela abertura que você fez, porque realmente eu acho que é a realidade de muitos nordestinos que tem que, muitas vezes, né, buscar fora do estado, fora da região, uma oportunidade. Não apenas, digo, na academia, como eu, né, ou num cargo mais técnico, como muitos de nós que tiveram educação de qualidade. Como você mencionou, eu estudei aqui na UFPB, que é uma universidade extraordinária. Inclusive o curso de economia, de graduação da UFPB aqui, foi eleito o melhor do Brasil no ano passado.
Então, para você ter uma ideia da capacidade com que os estudantes de economia e os professores da universidade estão lidando com seus alunos, né? É extraordinário realmente o desempenho, não apenas dos estudantes, mas também dos professores. E foi um dos fatores que me levou a voltar para fazer esse doutorado aqui. Eu tinha iniciado, só brevemente, iniciado esse doutorado em São Paulo, isso há 10 anos atrás. Eu lembro como hoje eu comecei um doutorado em economia pela USP, pela Universidade de São Paulo, né? E corrigindo um pouco, acho que eu te passei em meu mestrado em contabilidade, mas ele é, na verdade, em economia também. Então, meu mestrado com foco em finanças e ciclos econômicos em economia. Mas eu tinha iniciado meu doutorado em São Paulo, em 2015, pela USP, e aí eu tava, como eu fui passando um concurso para ser professor efetivo da Universidade de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, né, que lá é da Universidade de Montes Claros, né, chama-se Montes Claros, mas é da Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu optei por seguir essa trajetória profissional imediatamente, ao invés de continuar meu doutorado. E decidi adiar um pouco essa decisão de onde eu faria meu doutorado, amadurecer um pouco mais academicamente e profissionalmente, principalmente. Porque muita gente faz aquele ali mestrado, doutorado, um atrás do outro e se afasta um pouco do mercado. Eu não, eu sempre busquei o mercado. Porque na minha visão, o economista, ele tem que estar aliado ali ao mercado, vendo as transformações que estão acontecendo na sociedade, principalmente voltados aos negócios. Uma outra área diferente, não da economia, mas da pedagogia. Recentemente, eu vendo um especialista na área de pedagogia, ele falava justamente o que você acabou de falar. Ele disse que em sala de aula, a pedagogia ela era de uma forma. Porém, quando você saía da sala de aula e você começava a entrar na teoria, começava a entrar nas secretarias, começava a entrar em muita teoria, aquelas teorias que eram faladas, elas não conseguiam ser aplicadas na prática. Existia uma distância que ia inevitavelmente acontecendo. Então, muitas vezes acontece isso na economia também. Às vezes a teoria ela vai se distanciando da prática. Você fazer uma aproximação de alguém que está na prática, que está lecionando, que está ensinando, que está entendendo as teorias, compreendendo as teorias, e alguém que está na prática conseguir aliar, conseguir conciliar as duas coisas, porque senão você acaba se distanciando. Então você é um economista que leciona, que está na universidade, mas que também está na prática, que também está no dia a dia trabalhando como consultor e entendendo a economia real, não apenas a ideal, a teórica, mas também a real, e tentando fazer a conciliação da ideal, da teórica, com a real. Verdade? É isso, mas eu acredito que o meu path, né, o meu caminho não é melhor do que o de ninguém. Os professores que estão na universidade, se dedicando exclusivamente à universidade, eles têm um caminho excepcional também. Porque quando você vê assim, a sociedade está em constante evolução, a ciência está continuamente, né, acompanhando ou então evoluindo acima dessa sociedade, numa velocidade muito mais rápida. Hoje a gente vê empresas, por exemplo, como as empresas do Elon Musk, as empresas ligadas à inteligência artificial evoluindo cada vez mais. Mas da onde estão saindo esses cientistas? Eles estão saindo justamente das universidades. Para você ver o quanto de doutores estão sendo contratados hoje no Google, na SpaceX. Então, basicamente, o corpo técnico dessas empresas que são privadas vem das universidades. E eles estão contratando cada vez mais professores, inclusive professores brasileiros estão saindo aqui das universidades, deixando as universidades por conta dos salários que estão sendo pagos por essas grandes empresas. Então, a ciência está sendo produzida pela universidade, a universidade está avançando cada vez mais e a sociedade está acompanhando esse ritmo de crescimento. É claro que o professor que está na universidade pública é um professor que ele tem um alto rendimento de publicar artigos, ele é um pesquisador, né? Ou seja, ele está sempre se renovando. Então a universidade ele consegue captar e se habituar ao cenário da tecnologia, das mudanças da tecnologia da sociedade. Inclusive do mercado também, né? Então tem professores que, como eu, que estão envolvidos no mercado, mais no mercado, que eles acompanham as mudanças, as transformações que estão ali naquela localidade, naquela sociedade, naquele cenário onde ele está inserido. Então existe cada um dentro da academia especializado em determinados aspectos. E eu decidi, né, quando estava na minha fase de doutorado, de me aproximar muito mais do setor privado.
né, para aprender mais como é que as empresas se organizavam, como era o planejamento, como era a parte de precificação, como era a estratégia da empresa, como ela definia os seus planos estratégicos, suas metas. Então eu procurei me especializar nisso. Passei mais de 10 anos dando consultoria, quando eu decidi me afastar por conta do doutorado e voltar para a academia, justamente porque eu senti que eu já estava preparado para atuar no mercado, já tinha acumulado uma bagagem de mais de 10 anos de consultoria, e eu decidi, não, agora eu preciso me atualizar cientificamente, eu preciso me atualizar esse novo mundo, um mundo de transformação que a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial, eu preciso me atualizar. Por isso que eu decidi voltar para a academia. E aí eu voltei para a UFPB, por quê? Porque hoje é uma das melhores universidades do Brasil, né? Principalmente em economia, a gente está falando no Nordeste, a UFPB e a UFPE são as melhores. E basicamente a UFPB, eu arrisco a dizer, pelo corpo docente com que eu tive aula, que seja a melhor universidade pública, ou a melhor universidade do Nordeste inteiro, né? Uma das melhores do Brasil. Então estou bastante satisfeito, terminando meu doutorado agora. Meu doutorado é sobre inovação, e é interessante o tópico que a gente vai tratar hoje sobre inovação em finanças, porque as empresas, os bancos, as instituições financeiras são empresas inovadoras, continuadamente. E por isso que a gente tem que estudar a inovação, a tecnologia, como isso impacta dentro das empresas nesse ciclo econômico que nós estamos vivendo. Muito bom, Diogo, muito bom saber tudo isso. E assim, o nosso assunto de hoje, como você falou, ele é um assunto bem abrangente, ele é um assunto polêmico, ele é um assunto, inclusive, Diogo, onde muitos telespectadores nesse momento ouviram falar abundantemente sobre o tema, porém, eu tenho uma dúvida. Embora muitas pessoas tenham ouvido falar sobre o tema, sobre o escândalo, melhor dizendo, o Banco Master, quantos de vocês conseguiriam me explicar, vocês mesmos aí que estão ouvindo, vocês explicar o que foi o Banco Master? Se não conseguirem, talvez é porque não tenham conseguido entender muito bem, embora eu tenha ouvido muito, mas não conseguiram mastigar o conteúdo, entender o que foi o escândalo Master. Depois de entendermos o Banco Master, nós vamos entender o que foi que aconteceu no nosso panorama geral. Por quê? Nós temos uma coisa chamada, um seguro dos bancos chamado FGC. E esse FGC ele foi modificado recentemente. E essa modificação ela vai gerar, ou pode gerar, algo para você que está nos assistindo agora, que é investidor. Pode mudar algo para você que é tomador de crédito. Pode mudar algo para você que coloca seu dinheiro ali na poupança, coloca seu dinheiro como um CBD, como um investimento, faz um investimento no banco. Pode ter alguma mudança para você. E você vai entender tudo isso hoje, certo? Mas antes da gente adiantar o assunto todo, a gente precisa começar de um começo. E esse começo é, Diogo, explique para quem escutou muito sobre o Banco Master, mas não sabe explicar o que foi o escândalo do Banco Master. Perfeito. Como a gente estava falando anteriormente, existe esse processo de inovação que ocorre em todos os setores da economia, inclusive no financeiro. Antes de adentrar especificamente no Banco Master, eu queria, inclusive, falar um pouco do momento curioso. Que eu adorei essa questão do momento curioso. Mas você não sabe qual é ainda. Curiosidade. Você ainda não sabe qual é de hoje. Eu queria contribuir também, eu queria falar um momento de curiosidade, né? Então hoje, excepcionalmente, eu posso falar um momento curioso, eu vou falar o meu momento curioso e o convidado também vai falar o dele. Ótimo, obrigado. Então, o momento curioso que eu tenho a falar é justamente que isso que aconteceu no Brasil não é novo. Não é algo novo, é algo que recorrentemente acontece aqui no Brasil, e não apenas no Brasil, no mundo todo. Se a gente pega a crise de 1930, que foi a grande crise no mundo, a Grande Depressão, ficou conhecida como a Grande Depressão, para você ter ideia, existia 30% de desemprego, nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, praticamente quebrou o mundo todo. Na Europa, quase 30% também. Alguns países demoraram 5, 6 anos para saírem da crise. Então foi uma crise gigantesca, realmente. O Brasil foi impactado, ligeiramente impactado, mas recuperou rápido, porque existiam transformações por conta da época do governo Vargas e tudo mais. Mas, na época de 1929, o que ocorreu foi uma corrida bancária.
na crise da Grande Depressão. Ou seja, o povo, eles estavam com medo que os bancos, onde eles depositavam o dinheiro lá todo mês, recebiam um salário, depositavam seu dinheiro ali, faziam investimentos, né? Colocavam seus recursos, eles estavam com medo do banco não pagar esse dinheiro mais, eles não terem como retirarem esse dinheiro. O que é diferente da nossa realidade do Brasil. Em 1930, imagina quantas pessoas tinham acesso ao sistema bancário? Até recentemente, se a gente for pensar assim, antes do smartphone, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao sistema bancário, né? Não é isso, Eduardo? Isso. Muita gente guardava dinheiro em casa, na sua botija. Até mesmo porque não tinham confiança em si no sistema bancário. Então, nos Estados Unidos, em 1930, o que ocorreu foi uma corrida bancária. Ou seja, todo mundo foi para o banco tentar resgatar o seu dinheiro o mais rápido possível. Porque eles achavam que o banco não ia ter o dinheiro suficiente. E o que aconteceu foi justamente que o banco não tinha o dinheiro para atender. Então, foi uma profecia autorrealizada na hora da crise. Todo mundo achava que o banco não ia ter dinheiro, todo mundo correu para o banco passou a não ter dinheiro. Por que isso acontece? Porque o banco, ele cria dinheiro. Isso. Existe um processo de criação de dinheiro. Então, ao banco pegar seu dinheiro, ele vai emprestar para outra pessoa. Mas ele não vai emprestar apenas o que você emprestou para ele. Porque com um conselho no sistema financeiro, funciona da seguinte forma. Você pega o seu dinheiro que você juntou, coloca no banco, o banco vai emprestar para outra pessoa que precisa desse dinheiro e vai cobrar os juros. Essa pessoa devolve o dinheiro para o banco, pagando juros, e o banco te devolve o dinheiro pagando juros, ou seja, todo mundo sai ganhando. Teoricamente. Por quê? Porque o banco tem o risco do cliente dele não pagar, e isso ele tem que jogar no spread, ele tem que cobrar uns juros, ou seja, esses juros tem que ser mais caro. Mas não apenas isso, ele não tem a obrigação de emprestar aquele dinheiro todo. Por quê? Porque quem vai tomar dinheiro emprestado dele, necessariamente não vai tirar dinheiro dentro dele. Você percebe, ó, R$100 que você pega e empresta para o seu banco. Você tirou o dinheiro do seu bolso, vamos supor, e colocou lá no banco. Investiu em um CDB, por exemplo, que hoje é um tema muito importante para a gente debater. Investir no CDB, deixei R$100 lá. O que é que esse banco vai fazer? Esse banco vai pegar esses R$100, vai emprestar R$100 para Dona Maria, vai emprestar R$100 para seu Zé, vai emprestar R$100 para Antônio, ou seja, empresta R$300, por exemplo. Por quê? Porque seu Zé, Dona Maria e Antônio, eles têm contas a pagar dentro desse banco. Ou então eles vão pagar boleto que no final das contas o dinheiro vai permanecer dentro desse banco. Então o banco, ele consegue aumentar a capacidade financeira de uma economia como o Brasil, 2, 3 vezes mais, puramente emprestando dinheiro para as outras pessoas. Então o caso que aconteceu especificamente no Banco Master foi que o banco, ele captava esses recursos, e ao invés dele emprestar dinheiro para seu Zé, Dona Antônio e Dona Maria, ele pegava esse recurso para desviar para outras atividades. E isso é o que está nos laudos dos inquéritos que estão sendo investigados. A gente não pode acusar, porque ainda não teve o trânsito julgado. Supostamente. Quais seriam esses desvios? Como seria isso? Como seria supostamente? Existiam, teoricamente, né, não, isso aí é justamente isso. É muito importante a gente frisar que está sendo investigado. Então, nem eu acredito que pouquíssima gente, acho que talvez o senhor que esteve aqui da Polícia Federal talvez até possa ter acesso, ele ainda esteja atuando, né, no caso, mas quem é da Polícia Federal e do Banco Central com certeza tem noção do que está acontecendo, mas muita coisa, se não me engano, está em sigilo. Então a gente não sabe ao certo, a gente não pode acusar ninguém e ninguém vai dizer que sabe o que aconteceu ao certo, porque ninguém sabe, né? Mas supostamente esse dinheiro não estava indo para empréstimos, o banco, ou seja, não estava operacionalizando ele, não estava exercendo atividade de banco, estava, na verdade, praticando um ilícito, desviando esse dinheiro. Como? Né, teoricamente, no que está no inquérito, né? Ele pegava esse recurso, né, emprestava para uma empresa fantasma. Dessa empresa fantasma, existia um fundo que se chamava Fundo REAG, que adquiriam a parte dessa empresa a um valor muito mais alto e reinvestia esse dinheiro dentro do Banco Master, mas de forma fictícia. Toda essa operação não existiu. O dinheiro voltava, mas não voltava na realidade. Ele se perdia no meio do caminho dessas movimentações financeiras. E cada rodada que você está vendo, eu falei, o banco, ele cria dinheiro. Ou seja, ele não fazia isso apenas
com um depósito do CDB que você comprava de R$1.000, ele não fazia apenas uma vez, ele fazia múltiplas vezes, múltiplas operações de crédito apenas com o CDB que você adquiria. E aí, para manter esse esquema, ele foi pagando cada vez juros maiores, até chegar a 140% de CDI, que é considerado uma taxa extremamente elevada. E aí levantou-se uma desconfiança no mercado. Não é que todo mundo que trabalhava no mercado sabia que existia uma irregularidade, mas todo mundo desconfiava que existia. Aquele velho adágio popular: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Era o caso do Banco Master. E eu lembro há um tempo atrás, várias pessoas do mercado, analistas, as pessoas que trabalham em corretoras, falando: olha, tá tendo alguma coisa errada no Banco Master. E isso um ano antes de acontecer o que aconteceu com a prisão do Vorcaro. Ou seja, existia um burburinho no mercado um ano antes. Não é de ontem. Né? Várias pessoas, vários clientes meus na época de consultoria me perguntavam: o que você acha do Banco Master? Mas antes de adentrar nesse assunto, porque aí a gente vai falar de outro aspecto, outro tópico. Por quê? Porque não é sobre o Banco Master, é sobre as instituições. Você falou, olha, a gente tem, eu acho muito interessante isso, a gente tem as nossas instituições, que é a realidade onde nós estamos inseridos. Então, como que a gente vai responder à nossa realidade? Nós temos que nos adaptar a essa realidade. Muito difícil você conseguir alterar essa realidade, não é verdade? Eu lembro, você também fez, né, você foi morar fora uma época, eu também fui morar fora uma época. Eu morei um tempo no Canadá e eu lembro quando eu voltei para cá pro Brasil, uma decisão minha de voltar para cá pro Brasil. Eu lembro na época que um professor que eu estava lá vinculado na universidade me chamou para fazer mestrado lá. E eu falei que não, eu quero voltar pro Brasil porque eu quero ajudar a mudar a realidade do meu país. É isso que a gente quer, né? São essas pessoas que a gente vê assim e que estão próximas a gente vê dessa forma também. Mas nem todas as pessoas são assim. Ou às vezes as pessoas falam que são assim, mas na verdade agem de outra forma. Agem de uma forma diferente do que elas deveriam fazer. Diogo, durante todo esse escândalo do Banco Master, mais recentemente até agora, a partir do dia, salvo engano, foi no dia 1º de junho desse mês agora, houve uma mudança ali no FGC. E nós escutamos muito falar sobre FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Até as pessoas que não sabem o que é, mas sabem, já escutaram falar sobre FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Você poderia nos explicar, nos orientar o que é FGC? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Perfeito, Eduardo. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição sem fins lucrativos, é uma empresa privada em que todos os bancos que estão na instituição financeira que oferece esse tipo de ativo que é garantido pelo FGC são obrigados a ter um depósito. Salvo engano, é 0,01% do valor desses ativos. Então, um percentual pequeno vai para esse fundo garantidor, que serve como garantia para esses ativos caso alguma dessas instituições sofra um default, como é o caso do Banco Master. O default no mercado, que a gente fala, é quando a empresa não tem condições de liquidar suas obrigações, ou seja, vai quebrar. Então, aconteceu com o Banco Master, mas aconteceu com várias outras instituições em que o fundo garantidor tinha dinheiro em caixa para ali fazer, né, para pagar os clientes desse banco, para evitar o que houve nos Estados Unidos na década de 30, que culminou na maior crise da história do mundo. Então, para evitar isso, criaram diversas instituições. Uma delas foi justamente o FGC. O FGC foi criado nesse intuito de evitar que as pessoas começassem a desconfiar dos bancos, à torto e à direito, e começassem a sacar esse dinheiro imediatamente e, consequentemente, gerasse uma crise financeira. Porque se todos nós, Eduardo, por exemplo, eu, você e todo mundo estiver em casa, for agora no banco, todo mundo ao mesmo tempo pegar o dinheiro de volta, não vai ter. Por que não vai ter? Por conta dessa multiplicidade de dinheiro que o banco cria. E qualquer banco, Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco faz isso. É normal da operação do banco. Tá? E o Banco Central ele tem um certo controle em relação a isso, através de uma política que a gente chama de política monetária, que são as reservas que o Banco Central determina que esses bancos, essas instituições mantenham dentro do seu caixa. Ou seja, eles impedem, de certa forma, eles controlam
que esses bancos multipliquem muito esse dinheiro ao ponto de poder quebrar a própria economia. Porque você concorda comigo, quanto mais o banco empresta, mais ele lucra? Porque se eu tenho 100 reais... Eu tenho uma dúvida. Inclusive, seria, no caso, o Banco Master. O Banco Master oferecia uma vantagem muito grande e as pessoas iam lá e os investidores iam lá e colocavam o dinheiro no Banco Master. O Banco Master, por sua vez, pegava esse dinheiro e faziam empréstimos, mas faziam empréstimos muitas vezes a empresas e a CPFs, a pessoas físicas, que não teriam como pagar no futuro. Isso que está no inquérito, né, da polícia, a gente não pode definir a priori, né? Isso aí vai ser julgado ainda, mas pelo que tem no inquérito, que sai na mídia, é justamente isso, que faziam empréstimo nas pessoas que teoricamente não teriam renda suficiente e pior, pelo menos isso que consta no inquérito. Não estou querendo dizer que isso acontecia de fato, porque eu não vi, eu não tenho as provas, então não estou acusando ninguém, eu só estou repetindo o que está no inquérito, que é justamente que eles criavam CPFs e criavam empresas laranjas para fazer com que houvesse a criação desses ativos, para colocar no balanço do banco como se o banco tivesse o direito a receber dessas empresas. Esses empréstimos eram ativos a receber. Fazia com que o balanço do banco crescesse. Tá entendendo? Então, quando o balanço do banco crescia, o que ele tinha a possibilidade de pegar mais dinheiro no mercado. E para atrair o investidor, ele pagava mais altos, prêmios maiores. E aí, se um CNPJ ou um CPF fantasma desse não viesse a pagar e você precisasse executar, não teria o que ser executado. Mas é interessante porque no balanço do Banco Master, inclusive, a gente pode até fazer uma analogia também ao balanço do Banco Brasília, do BRB também, né? Porque lá no balanço, quando a gente vai analisar o balanço, eles falavam que as operações deles eram saudáveis, que existiam, né, uma carteira que estava com índice de pagamento menor, mas que essa carteira estava sendo negociada, etc. Ou seja, eles justificavam isso. Para o investidor que lia e para as instituições financeiras que acreditavam no negócio, que vinham, que acompanhavam o modelo, a operação de bancos normalmente no mercado, aquilo ali era uma atividade rotineiramente normal. Eles nunca imaginariam na engenharia criativa que foi feita para gerar esses ativos. É por isso que eu te falo, há um processo inovativo nas finanças para alavancar essas operações. Muitas vezes elas podem estar ligadas à fraude, como é o que pode ter acontecido no caso do Banco Master. Muitas vezes não. Muitas vezes a empresa faz uma engenharia financeira de modo a captar mais recurso e ela conseguir operacionalizar mais, ou seja, alavancar mais o negócio, o que torna o negócio mais arriscado, mas não se trata de uma fraude. Uma fraude, entendi. Para não generalizar e às vezes uma operação mais arriscada ser taxada de fraude. Apenas uma operação mais arriscada, mas não uma fraude. Saber diferenciar isso aí. Muito bem. E é interessante, a gente fazendo uma analogia também, a gente fez com a analogia com a crise de 30. A gente pode fazer uma analogia com a crise de 2008 também, Eduardo. Porque se a gente pega a crise dos Estados Unidos de 2008, que foi justamente também no sistema financeiro. A crise de 30 ficou conhecida como uma grande depressão e a crise de 2008 ficou conhecida como uma grande recessão, que foi a maior crise desde então, né? A maior crise que a gente viveu desde então foi a grande recessão, que foi a crise de 2008, que foi justamente a crise hipotecária norte-americana, em que os bancos, não apenas os bancos, mas também as instituições que eram responsáveis por investigar e analisar e acompanhar essas operações financeiras, estavam participando desse processo inovador. Mais uma vez, ele não era ilícito, não era algo ilegal, mas o sistema inovou de modo a possibilitar com que pessoas, você mencionou assim, pessoas não tinham capacidade de tomar crédito. Muitas vezes você tinha uma pessoa lá que trabalhava ganhando baixo salário, um imigrante, que ganha bem menos do que o americano médio, com 5 casas. Financiando 5 casas ao mesmo tempo, ou seja, não tinha lastro aquelas dívidas, o lastro era a casa. Mas como o mercado imobiliário passou por um processo de boom, o que aconteceu? O valor dos ativos, ele subiu muito rapidamente.
Ou seja, uma casa que era $100.000 passou a valer 200, 300, 400 mil dólares porque todo mundo estava tendo acesso a financiamento para comprar a casa. Então todo mundo estava querendo ter uma casa, todo mundo estava querendo construir um patrimônio. E como esses valores dos ativos estavam subindo, o passivo não aumentava. Então, por exemplo, se você tinha uma casa que por R$200 mil e essa casa valorizava para 400, o que é que você tem? Uma dívida de 200 e uma casa de 400. Portanto, todo mundo estava enriquecendo no sistema imobiliário e todo mundo estava inflando ainda mais esse mercado. Então, surgiu esse processo que valorizou muitos imóveis. O balanço dessas instituições financeiras ficou muito inflado, parecido com o que aconteceu com o Banco Master, e elas vendiam muito mais ativos para quem não podia pagar. E por isso que eu falo, o que aconteceu agora no Banco Master não é novo. Na verdade, se a gente pega o que o Vorcaro fez, a engenharia que ele fez foi copiando o que as instituições... Só repetiu o que já aconteceu. O que já aconteceu muitas vezes. E pior, ele repetiu isso pensando que não poderia dar nada, porque o dinheiro voltaria para o povo no FGC, numa garantia, né? E também porque ele estava, teoricamente, isso aí a gente não pode afirmar, porque ele também estaria aliado com várias pessoas importantes. Antes de entrarmos quais foram as mudanças do FGC e as consequências para nós e para os bancos, nós chegamos agora no nosso momento curioso, o momento ímpar do programa. E, Diogo, eu recebi algumas reclamações que nos episódios anteriores eu trouxe temas muito difíceis e que as pessoas não conseguiriam responder. Então eu fui provocado aqui no episódio seguinte, eu trouxesse perguntas mais fáceis para que as pessoas pudessem responder. Então, pessoal, dessa vez, no momento curioso, está muito fácil a resposta. Se vocês não conseguirem responder, é porque vocês precisam googar um pouco mais, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta do nosso momento curioso. Diogo, você é economista. E o momento curioso é sempre relacionado ao tema do dia. E nós estamos aqui falando sobre economia. E no começo do programa eu trouxe uma temática regional. Então nós vamos falar hoje sobre uma economia e sobre região. Certo? Na nossa Paraíba, nós temos pessoas de destaques em todas as áreas e na economia também. Nós temos um paraibano, nascido em Pombal. Esse paraibano, eu não posso dizer que ele foi o maior economista brasileiro do Brasil, não posso. Porque na economia, nosso amigo Diogo sabe que existem linhas de pensamento. Mas eu posso afirmar que na linha de pensamento dele, desenvolvimentista, ele foi o maior pensador brasileiro da economia. Ele é autor de um livro clássico escrito em 1959, que é A Formação Econômica do Brasil, e que eu tenho em casa. Ele já foi ministro por 3 vezes, por 3 períodos diferentes. Kubitschek, Sarney, e é um grande teórico da economia desenvolvimentista sul-americana e um grande economista. Paraibano, nascido em Pombal. Vocês sabem quem é? Se vocês não souberem, eu vou dar uma peia, como se diz por aqui pelo Nordeste. Celso Furtado. Essa eu sabia, não tinha como não saber. Porque me provocaram muito. Rapaz, só fala coisa difícil, bicho. Fala uma coisa mais fácil. Ainda que a gente bem consiga. Que você colocou uma coisa fácil para eu poder responder. Que a gente consiga responder. Mas é interessante esse momento curioso que você colocou, porque quando a gente pega Celso Furtado e pega aquele seu início daquele seu diálogo, né, que você colocou lá no início da nossa conversa sobre o paraibano, sobre o nordestino, Celso Furtado foi apaixonado por resolver o problema do Nordeste. Idealizador da Sudene. Ele pensava inicialmente que o problema do Nordeste era renda. Então, o nordestino precisaria ter uma renda, espelhado pelos estudos que foram feitos lá no Oriente Médio,
com a descoberta do petróleo, a produção do petróleo também nos Estados Unidos, em estados mais pobres, ele acreditava que o Brasil, o Nordeste, ele poderia, dada a região, a característica da região, ter petróleo. É tanto que depois, no governo militar, foi feito um programa de cavar vários poços. Eu não sei se você sabe dessa história, Eduardo, mas um momento curioso. Não, vamos levantar aí. Mas eles cavaram vários poços ao longo do Nordeste para procurar petróleo durante a ditadura militar. Inicialmente, inclusive, não na ditadura militar, mas na Revolução de 64, que inclusive melhorou bastante o sistema financeiro, criou o Banco Central, né? Então, inicialmente, nessa Revolução de 64, os militares acreditavam que ele era contra o sistema, né, que estava se instaurando ali. Mas, na verdade, Celso Furtado ele era a favor do desenvolvimento do Brasil. É tanto que, logo em seguida, os programas que foram idealizados por Celso Furtado foram implementados pelos governos militares depois da Revolução. Eu acho que é interessante isso. Ele lutou pelo Brasil, ele lutou pelo Nordeste brasileiro. E ele é o maior economista do Brasil, paraibano de Pombal. Paraibano de Pombal. E interessante, Diogo, que infelizmente a nossa memória histórica, cultural, acadêmica, eu acho que falo com desgosto que eu vou falar, mas que você é economista, você entende do assunto, mas poucas pessoas saberiam responder uma pergunta que para você é muito óbvia, essa pergunta do momento curioso. Então a gente precisa realmente criar programas, não só esse, mas outros programas que possam estar lembrando, trazendo à memória quem fez história no país, quem é importante, porque Celso Furtado, um acadêmico do nível dele, do porte dele, da pujança intelectual, tudo que ele fez, se você for perguntar aqui dentro do estado que ele nasceu, que ele lutou, se for perguntar quem o conhece, pouquíssimas pessoas saberão quem foi Celso Furtado. Infelizmente. Agora vamos para a segunda pergunta do momento curioso. E essa é muito fácil. Essa tá mais fácil que a primeira. A primeira, eu sei que ainda muita gente ia errar. É porque Diogo é economista, formado pelo UFPB, ele não tinha como errar essa. Ele tinha que saber. Agora essa segunda, não só Diogo, mas qualquer um vai saber responder. Certo? Em 1924, por essa informação ninguém vai saber, mas pelo resto vai. Foi criado na Paraíba do Norte, então capital João Pessoa, na época, 1924, o Banco da Paraíba, criado por capitalistas e por políticos. Esse banco, ele perdurou por quase uma centena, menos de uma centena, mas quase uma centena de anos, entre altos e baixos, e vai para lá, vai para cá, até que em 2001, esse banco foi fundido a um banco holandês, e ele acabou encerrando seu período de atuação. Mas ele foi um banco atuante, extremamente conhecido no nosso estado. Que banco é esse? Quem não souber, eu já disse tudo. Que banco é esse, Diogo? Esse me pegou. Eu não acredito, Diogo. Você soube, é mais difícil, não soube? Esse me pegou. Paraiban. Paraiban. Inclusive conheço pessoas que trabalharam no Paraiban. Paraiban, esse foi o segundo banco. Dito o momento curioso, agora vamos à sequência no programa. Diogo, nós entendemos um pouco aqui do Banco Master, nós entendemos o que era o FGC, e agora vem a outra parte do programa. No dia 1º de junho agora desse mês, houve uma mudança no FGC, em decorrência do que aconteceu no Banco Master e de outros bancos também. Mas o mesmo conglomerado, né? Que era o Banco I, o Pleno. Que mudanças foram essas? Bem, Eduardo, é interessante essa questão bancária que você falou do momento curioso. Antes da gente passar para essa mudança do FGC em si, no governo Fernando Henrique, que vem o caso, salvou a economia do Brasil, dando os devidos louros ao Fernando Henrique. O maior programa de distribuição de renda da história do Brasil foi feito por Fernando Henrique, que foi o Plano Real. Não existe outro.
Se antes, naquela época, imagina, hoje todo mundo tem acesso ao banco, naquela época não tinha. Se você recebia seu salário, Eduardo, por exemplo, no mês, na metade do mês, seu salário já não valia nada, porque a inflação já corroía esse valor. Você passou por esse processo, você sabe como é que era. Eu lembro, criança, indo para o supermercado, também eu lembro o problema que era inflacionário, todo mundo remarcando o preço ali, né? Então, o Fernando Henrique realmente passou por esse processo de transformação econômica do Brasil, salvando a economia brasileira, em 94. E durante um período, se não me engano, 97, 98, existiam diversos bancos que eles ganhavam muito dinheiro por conta da inflação. Porque, como eu falei para você, todo mundo se adapta à situação, à instituição. A regra é essa, então todo mundo vai se adaptar àquela regra. E todo mundo vai tentar ganhar mais dinheiro de acordo com a situação. Todo mundo vai se adaptar até o melhor resultado de acordo com a situação. E os bancos ganhavam muito dinheiro com a inflação, eles perderam. Então, ao passo que eles passaram a perder dinheiro por conta do controle da inflação, eles começaram a quebrar, um atrás do outro. O sistema financeiro do Brasil estava colapsando. Aí Fernando Henrique lançou um programa que salvou os bancos, hoje Itaú, depois houve a fusão Itaú-Unibanco, que salvou os bancos privados que restaram. E eles passaram a privatizar os públicos. Então aqueles públicos, provavelmente, eu não me recordo, do Paraibano, pode ter sido um desses bancos a ser privatizado ou a ser vendido, né, nessa época. Então, Fernando, só mencionando essa questão do Fernando Henrique, né, desse processo bancário. Mais uma vez, o que a gente está vendo hoje de fechar o Banco Master, né, da crise do sistema bancário hoje, não é novo. A gente já passou por isso, inclusive, em 97, 98, nesse processo que Fernando Henrique fez o programa. Hoje, o que a gente está vendo no FGC é uma medida paliativa, né? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele tinha lá em torno de 120 bi em caixa para salvar o sistema financeiro caso alguma instituição quebrasse, no caso do Banco Master. O Banco Master quebrou com 40 bilhões, levando 40 bilhões do FGC. Se a gente considerar o Banco Plena e o IU, dá mais de 52 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Não lembro exatamente o número, né? Fora o que não conseguiu ser coberto pelo FGC, porque a gente vê que vários fundos de investimento tinham dinheiro no Banco Master, vários fundos, né, de pensão de estados, de cidades pequenas, tinham dinheiro investido no Banco Master e perderam tudo, né? Perderam tudo porque o Fundo Garantidor não cobre. O que o Fundo Garantidor cobre? Que é importante o pessoal saber. Cobre o seu dinheiro que está ali na conta corrente, cobre o seu dinheiro que está ali na poupança, que está no CDB. Ah, Diogo, mas eu tenho dinheiro investido no fundo de investimento. Não cobre. O fundo de investimento não é coberto pelo FGC. Então não adianta. Não tem proteção nenhuma, infelizmente. Então hoje o Banco Master levou quase 50% do FGC. O medo que se havia, né, por exemplo, é mais uma instituição grande, de médio, grande porte quebrar, como é o BRB. A gente sabe que o BRB tem mais de 20 bilhões também em CDBs. Então existe ainda, né, caixa suficiente para cobrir. Mas aí, desde então, houve algumas mudanças. O Conselho Monetário Nacional definiu algumas mudanças, inclusive o aumento dos valores da contribuição de algumas instituições que não conseguiam comprovar quais são as metas definidas em relação a ativos, ao balanço apropriado, né, definido apropriadamente. Então, algumas instituições financeiras estão pagando mais, estão depositando mais valores dentro do FGC. Por quê? Porque as instituições financeiras que são teoricamente saudáveis estão dizendo o seguinte: ó, a gente está bancando instituições financeiras que não estão saudáveis. Então mudou a regra. Para quê? Para aquelas instituições financeiras que não têm um balanço tão adequado, aumentarem o pagamento. Então essas pessoas, ou seja, o Fundo Garantidor ela é composto por essas instituições financeiras, cada um contribui um pouquinho. Bancos, Banco Brasil, Banco Itaú, cada um contribui um pouquinho, coloca o dinheiro ali, como eu falei, 0,01%. Então uma dessas mudanças foi aumentar a contribuição daquelas instituições em que não tem um balanço adequado, e a segunda mudança foi essas instituições fazerem uma série de declarações informacionais. Ou seja, as regras que começam a valer a partir de 1º de novembro forçam com que essas instituições apresentem certificações mais rígidas de suas operações, o que é super válido, muito interessante.
Mas qual o problema? O problema não resolveu o problema principal. Aí vem outro momento curioso. Qual que é esse problema principal? É o risco moral. Na economia é muito conhecido esse tema, chama-se moral hazard. Muito estudado. Por quê? Vamos supor que você faz um seguro de carro. E você faz o seguro de carro do dia para a noite, você sabe que sua FIP do seu carro vale 200 mil, você faz o seguro de carro ali, vamos supor, paga 10, 15 mil ali e faz aquele seguro de carro. Você não vai bater seu carro. Apesar de que se você bater seu carro, talvez o seguro vai pagar a FIP total e se você for vender, você não consegue a FIP total. Você tem aquilo ali, não vale a pena, por quê? Primeiro, eu sou honesto, em primeiro lugar. Mas financeiramente não compensa. Por quê? Porque eu tenho que pagar uma parte do meu bolso, né? Pra acionar o seguro. Porque pode ter uma investigação, não é verdade? É verdade. Então, o que é que acontece hoje no CDB? Nesses títulos, no que os bancos estão fazendo? Eles vão continuar inovando. Ou pra alavancar, ou pra fraudar. Porque não existe um risco moral. O Vorkar, ele tá preso. Tudo bem. Mas os investidores, eles sabiam do risco. A maior parte dos investidores que colocavam dinheiro e hoje colocam dinheiro no CDB sabem que tem um fundo garantidor de crédito para cobrir. Eles não querem saber. Você procura saber o que o banco está investindo? Não. Você quer saber que se você vai ter seu dinheiro de volta e ter a garantia que você vai ter seu dinheiro de volta. É isso. Então, como ninguém custeia essa garantia, se você, por exemplo, o banco quebrou, você vai ter seu dinheiro de volta, mas não todo, 50%. Todo mundo iria investigar mais quais são as atividades dos bancos, onde é que aquele dinheiro está sendo aplicado. Mas quando o Vorkar prometeu 140%, ninguém estava preocupado onde é que o dinheiro estava. Todo mundo estava sabendo que o dinheiro era garantido para voltar para o bolso das pessoas. Outra coisa, nós entendemos um pouco do Banco Master, nós entendemos o que era o FGC, nós vimos quais foram as mudanças que houve no FGC em decorrência do que aconteceu no Banco Master, mas a nossa dúvida agora geral é a seguinte: essa mudança para os bancos, para nós investidores, tomadores de crédito, colocamos nosso dinheiro no banco, o que é que vai acontecer? O que é que vai acarretar? Existe uma mudança de mentalidade, as pessoas estavam adaptadas, acostumadas a colocar dinheiro no CDB por conta da rentabilidade. A rentabilidade e a facilidade. Muitos CDBs você pega o dinheiro e coloca hoje, você pode tirar no mesmo dia, né? Ali sem perder nenhum valor, garante ali teu valor, né? Teu retorno. Ou seja, o rendimento ele é fixo. E a taxa de juros no Brasil, extremamente atrativa, 15% ao ano. Eduardo, você pode duplicar seu dinheiro a cada 4 anos. Você já pensou colocar 100 mil reais numa conta bancária? Daqui a 2 Copas do Mundo, você tem 300 na conta. Ou mais, né? Dependendo dessa... Porque é 100, daqui a 4, 5 anos são 200, daqui a mais 4, 5 anos são 400, na verdade. Você já vai ter 4 vezes mais daqui a 2 Copas do Mundo, já pensou? Então, é justamente essa é a nossa lógica. Por que aqui no Brasil a taxa de juros é tão alta? Porque existe um efeito, que é o efeito crowding out. O que é o crowding out? Imagina um elevador. Aí chega uma autoridade, você entra no elevador, tá ali apressado para ir para um escritório, para uma reunião, etc. Clica ali no elevador e daqui a pouco chega uma autoridade. Aí manda você sair do elevador porque a polícia vai entrar. Você tem que sair, não cabe todo mundo dentro do elevador. É isso que o governo faz. Quando o governo ele gasta mais do que arrecada, como está acontecendo agora, ou seja, ele está gastando muito mais do que ele arrecada. Inclusive a gente está tendo recorde de arrecadação, com o governo gastando em recorde também, gastando muito mais do que arrecada. Aí tem o efeito crowding out, ou seja, o governo está expulsando o empresário. Hoje você pensa em abrir uma empresa ou pensa em pegar e ganhar 15% ao ano? Melhor ganhar 15% ao ano. Por isso muitas empresas estão migrando para o Paraguai? Não apenas por isso, pela taxa de juros, mas também pelos impostos, né, que são cobrados pelo empresário. A gente tem imposto, a gente tem o risco jurídico de trabalhista e tudo mais, ou seja, esse risco não está compensando mais o empreendedor abrir uma empresa dentro do Brasil. E muitas vezes querem forçar uma queda da taxa de juros, como é que está sendo imaginado agora, no decorrer até o final do ano, mas sem base, porque a gente está num processo que a inflação não está, de certa forma, controlada. Caiu bastante a inflação, principalmente por conta do dólar e dessa questão da China também fornecendo produtos aqui para o Brasil
muito fortemente, mas hoje, atualmente, se você baixar a taxa de juros, pode ter um impacto inflacionário muito alto, muito elevado. Diogo, vamos supor aqui, fazer uma conjectura que existe aqui do outro lado da tela, um investidor que tem um dinheiro na conta, que ele poupou durante a vida, vendeu algum patrimônio e ele está em dúvida no que investir. O que é que você, como economista, que atua na área privada, como consultor, o que é que você indicaria, orientaria a essa pessoa o que fazer, dada a nossa economia no momento que você acabou de explicar? Qual seria um caminho para se investir na nossa economia? Ou não seria momento de fazer investimento em nenhuma espécie? Bem, vai depender muito do perfil do investidor, né? Porque é o seguinte, se a pessoa quiser abrir uma empresa, você sabe, você é empresário, existe uma curva de aprendizagem, né? Se você quer abrir uma empresa, você tem que analisar o seu perfil para ver se você se adequa ao setor. E muitas vezes é bom se aprender na empresa dos outros. Então existe aí um momento que você pode até começar a trabalhar, né? Tem que ter uma experiência naquele ramo para você consumir isso, ou então comprar uma franquia pode ser adequado. Ou seja, investir no setor real é excepcional, é ótimo para o Brasil. É uma pena até agora que a gente não tem uma realidade pró-investidor, pró-empreendedor aqui dentro do Brasil. A gente não tem, pelo menos o incentivo público não tem. Tem um desestímulo ao investimento desse modo. Já que a gente tem um desestímulo ao investimento real, o que eu sugiro para essa pessoa é justamente, pode investir tranquilamente no CDB. Porque se o FGC hoje tem 70 bilhões aí em caixa para bancar, se um banco como o Banco Itaú quebra, a economia do Brasil entra em colapso. Então é raro se você investe no CDB e o Banco Itaú quebra, por exemplo, o Brasil já era. Entendeu? Então, mais uma grande parcela do investimento tem que estar atrelado ao dólar. Eu não sugiro ninguém colocar algum dinheiro que não seja atrelado ali a algum ativo real, ou a ouro, ou a dólar, ou a própria Selic, né? Porque para a gente ultrapassar a crise, o Brasil tem que colocar uma Selic mais alta. Igual o Fernando Henrique fez, eu não lembro se você está recordando, na década de 90, Fernando Henrique colocou a Selic a 45%. Então, se você investe seu dinheiro e acontece uma crise no Brasil, por exemplo, como essa que eu te falando, a Selic vai lá para cima. E aí você pelo menos mantém o seu rendimento, ou então pode até lucrar com essa situação. Dinheiro e dólar é uma garantia, porque até agora o dólar não perdeu para ninguém, né? Hoje está tendo essa politização internacional com a China ameaçando os Estados Unidos, né? Mas mesmo assim o dólar ainda é a moeda mais segura do mundo para se investir. E ouro é o mais seguro. O ouro hoje, na nossa realidade, é o mais seguro. Agora, procura um profissional, vê o teu perfil, que eu sugiro, porque você pode multiplicar teu patrimônio de diversas maneiras. Ou então, se você for mais conservador, como eu falei, CDB é uma ótima, título público do governo é uma ótima, você consegue multiplicar seu patrimônio. Inclusive, para você que tem filha, nasceu agora, parabéns mais uma vez, Eduardo. Obrigado. O que eu sugiro vocês fazerem é um título público da educação, a Educação Mais, tem do Tesouro Nacional, você vai ter um rendimento excepcional ao ano, até ela ficar maior de idade, você coloca um pouco de dinheiro ali, é excepcional, ou seja, tem várias estratégias de investimento que você pode adotar. E quem quer investir, mas não tem tanta orientação, tanto conhecimento, pode procurar Diogo? Então, hoje eu estou afastado, né, das minhas atividades enquanto consultor, porque eu estou me dedicando exclusivamente ao doutorado. Mas podem procurar, né, a empresa Crescer, né, que eu sou sócio ainda, Vai ficar aí na tela o site. E podem procurar a gente lá, mandar um oi, pode mandar um oi para mim também, eu posso ajudá-lo, né, estou à disposição, qualquer um que me procurar, em termos de conhecimento, mas eu devo voltar no ano que vem a dar consultoria para empresas e para as pessoas físicas também. Diogo, muito obrigado por tanto esclarecimento, por tanta informação, por tanto conhecimento. E como eu disse lá no começo, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo alguém com sotaque nordestino. Eu sei que você é nascido em Pernambuco, mas é como se fosse paraibano. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Às vezes a gente tem um bairrismozinho de um lugar com outro.
Isso é tudo igual, Meu é tudo sonho era ser nordestino. paraibano. Não vou te mentir, meu sonho era ser peçonhense. Um dia, se Deus quiser, eu terei esse privilégio. Mas é tudo igual, entendeu? Então eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso quando eu vejo alguém com nosso acento, com nossa cultura e falando sobre economia, falando sobre assuntos universais. E é esse o propósito, o objetivo desse programa, o Curioso Podcast. Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe. E vocês curiosos, até o próximo episódio.